Olá, pessoal do quinto ano, tudo bem? Bom dia, sejam bem-vindos à nossa primeira aula. Eu espero que vocês, estejam todos bem. Eu não tinha visto ainda vocês, Vocês viram só o vídeo da professora Sibeli aí, mas eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos passando por um momento meio tenso, Temos que ficar em casa, mas não é por isso que a gente vai deixar de aprender. Então, a primeira aula de vocês vai ser matemática. Nós vamos dar uma revisada nos conteúdos, voltar um pouquinho no que nós já aprendemos, porque nós ficamos um período aí paradinhos em casa, sem estudar. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar um pouquinho, nas nossas aulas para relembrar, para daí a gente seguir em frente com a nossa apostila, tudo bem? Então, eu gostaria primeiro de saber, assim, como vocês estão aí, se arrumaram um cantinho legal, se estão, com seus computadores, com seus celulares. Eu espero que sim, que vocês tenham organizado um cantinho para vocês não se distraírem e ficarem bem focados na nossa aula, tudo bem? Outra coisa importante que eu quero falar com vocês quero saber se vocês estão se cuidando, ficando em casa, tá? E também que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque nós vamos devagarzinho, vamos voltando nos conteúdos, que vocês tenham paciência com a professora. Hoje o primeiro vídeo foi meio tenso aqui para arrumar as coisas, Nós estamos com tudo improvisado, afinal de contas, aí nós não somos nenhum youtuber, mas eu vou falar pra vocês que nós vamos tentar fazer da melhor maneira possível, tá? Pra que vocês entendam o que a gente tá querendo passar. Eu escolhi o recurso de colocar aqui na televisão. O meu marido, muitos de vocês conhecem, o Márcio, está me ajudando, então eu vou falando com ele aqui, tá? E hoje nossa primeira aula vai ser de interpretação de gráficos e tabelas. Isso foi algo que nós já estudamos lá no comecinho do ano, foi o nosso primeiro módulo da apostila, então nós vamos relembrar, vamos fazer alguns exercícios, tá bom? E que vocês possam aproveitar a aula da melhor maneira. Depois que vocês assistirem esse vídeo, e verem as atividades, Vocês têm a possibilidade de ir lá no grupo do WhatsApp, eu estarei lá esperando vocês para tirar as dúvidas, para que vocês possam perguntar, se tiver alguma coisa que queiram relembrar, tá bom? Nós vamos ter um recurso logo depois, depois que a gente se habituar um pouquinho com essa plataforma, nós vamos ter um recurso que chama Hangout, Eu não sei se é meio assim que pronuncia, mas eu acho que sim. Que nós vamos conseguir todos nos ver. Eu vou tentar, assim, para a próxima aula, gravar um videozinho como que faz a entrada nesse Hangout, para que na próxima aula a gente já consiga fazer uso desse recurso, tá bom? Mas isso ainda é algo um pouquinho mais complexo, então, pelo menos para a professora, para vocês talvez não, mas para a professora é um pouquinho mais complexo, então a professora está analisando essa possibilidade, que daí dá pra gente se ver todo mundo. Eu ver vocês, vocês me verem, vocês verem os colegas, tá bom? Eu espero que todos vocês entrem no horário, respeitem os horários, tá bom? Porque isso é muito importante para que a gente possa ter uma interação e se ver, tá? Essa aula aqui, ela tá sendo gravada, então vocês não conseguem entrar em contato comigo através dessa aula. Mas eu estarei no WhatsApp esperando vocês e vocês podem entrar em contato comigo lá no WhatsApp, tá bom? Então, vamos começar na nossa aula? Vamos pensar um pouquinho? A primeira coisa que a gente aprendeu no nosso módulo foi interpretação e construção de gráficos, O que é importante lembrar? Para que servem os gráficos? Isso foi algo que eu já conversei com vocês, então a gente vai estar relembrando aí. Para que servem os gráficos? Os gráficos servem para organizar informações, Então, fiz lá um levantamento de como as pessoas gostam dos alimentos. Por exemplo, se as pessoas gostam de frutas, como que as pessoas se alimentam, se elas alimentam saudável ou não. Independente de qualquer informação, o gráfico e as tabelas vão me ajudar a organizar e eu consigo visualizar de maneira mais fácil. Exemplo que nós fizemos lá na sala foi os lazeres. Que lazer que vocês preferem, Nós fizemos uma tabelinha. Quem gosta de andar de bicicleta, quem gosta de pescar, quem gosta de assistir filme, série e tal. E depois a gente organizou
num gráfico, né? Colocamos na tabela, depois organizamos num gráfico. Por que isso? Porque eu consigo olhar e entender as informações de maneira mais clara e maneira mais rápida. Por quê? Porque através de um gráfico eu consigo olhar e já entender aquilo. Por isso que os gráficos, eles precisam estar com todas as informações. Foi outra coisa que eu falei para vocês já, né? Que o gráfico, ele precisa ter todas as informações. Título, para mim saber do que esse gráfico está falando. As informações corretas, números, sobre o que aquele gráfico está falando. Então, precisa ter tudo correto. E também, se necessário, legenda, para que as pessoas consigam entender sobre o que. Geralmente, as legendas nós usamos mais em gráficos de gráficos de barras, colunas múltiplas, né? Porque tem mais de uma informação. Então, isso é preciso da legenda para que eu consiga entender qual é a informação que cada barra ou coluna está querendo me dizer, tá bom? E outra coisa também é a fonte, né? Da onde surgiram essas informações. Um exemplo, fiz lá, igual nós fizemos na nossa sala. O gráfico, reunimos as informações. Mas da onde surgiu essa informação? Fonte, 5º ano da escola Colégio Panorama Anglo, né? Porque da onde surgiu essa informação? Da onde veio isso? Precisamos ter isso também, tá? Lembra que ainda nós colocamos lá informação fictícia, quando eu invento, quando ela não vem de nenhum lugar específico, né? Isso é muito importante. Nós precisamos saber todas as informações do gráfico. Nós precisamos conhecer todas as informações. Então, agora, eu vou começar a passar aqui, tá? Vocês tenham um pouquinho de paciência, porque vai precisar dar zoom, voltar. E aí, o que eu quero que vocês prestem atenção? Nessa questão das informações primeiro. Vamos lá? Pode passar. Aqui, ó. Dá um pouquinho de zoom aqui, por favor. Isso. Sobe aqui. Isso, tá bom. Ó, esse daqui é um gráfico de coluna simples, tá? Gráfico de coluna simples. É aquele primeirinho que a gente aprende lá do primeiro ano, a gente aprende esse gráfico. É o mais simples de todos. Então, a primeira coisa que eu visualizo aqui, lembra que eu tenho que ter todas as informações? A primeira coisa que eu visualizo, o título. Lazer preferido. Não fala do que, né? Tá um pouco incompleto, né? Se a gente for pensar. Mas é o lazer preferido. Quantidade de entrevistados, tá? Quantidade de entrevistados. Então, tem um número aqui, ó. Número, né? Que eu preciso saber quantas pessoas preferem quanto. Esporte, TV, cinema, esses são os lazeres, né? Quem gosta mais de esporte, quem gosta mais de TV, cinema, de jogos e de algum outro. E o que está faltando aqui nesse gráfico? A fonte, né? Da onde surgiu esse gráfico? Então, esse gráfico faltou a fonte. Olha lá. Então, esporte, se a gente está analisando ele, o esporte, 16, vamos subir o gráfico, 16 pessoas preferem praticar esportes como lazer. TV, está aqui no meio, ó, então 7 pessoas preferem assistir TV como lazer. Ir ao cinema, olha cá, 6 pessoas preferem ir ao cinema como lazer. Jogos eletrônicos, 4 pessoas conseguem ou preferem jogar, né, videogame, qualquer coisa do tipo, como lazer. E tem pessoas que preferem outros. Essas pessoas também está aqui, ó, no 5. 5 pessoas preferem algum outro tipo de lazer que não foi contabilizado aqui, ok? Pessoal, o que é importante eu prestar atenção aqui? Analisar todas as informações.
Esse é um gráfico de coluna simples, então ele requer uma legenda? Não, não precisa de legenda. Por que não precisa de legenda? Porque só com as barras eu já consigo entender o que esse gráfico está dizendo. O que eu posso analisar nesse gráfico? Muitas coisas. Posso analisar quantas pessoas foram entrevistadas. Então, se eu somar aqui tudo, eu já sei quantas pessoas foram entrevistadas. Se eu olhar esse gráfico, eu percebo que esporte é o meu lazer favorito. Então, as pessoas que preferem esportes é o lazer favorito. Que o lazer jogos eletrônicos foi o lazer menos votado dentre os que foram selecionados. E esses outros aqui nós podemos entender que, por exemplo, uma pessoa só gostou de, por exemplo, pescar, uma pessoa só escolheu bicicleta. Então, o que acontece? Elas foram contabilizadas juntas porque foi poucas pessoas, poucas escolhas, né? Então, o gráfico ele me traz muitas informações e eu preciso analisar, analisar para conseguir entender todas as informações que ele me traz, ok? Pode passar para o próximo. Aqui eu já tenho um gráfico, dá só um pouquinho de zoom, por favor, para ficar mais claro de ver. Isso, tá bom, um pouquinho menos. Menos. Aí, tá ótimo. Clica aqui, por favor. Isso. Olha lá. Esse gráfico, ele tá analisando vendas por região, venda de eletrodomésticos, tá? Poderia completar aqui venda de eletrodomésticos. Esses gráficos, pessoal, são gráficos aleatórios que eu peguei só pra gente dar uma analisada e pra gente relembrar os tipos de gráfico. Então, o primeiro que a gente pegou foi o gráfico de coluna simples, ok? Esse já é um gráfico de coluna múltiplas. Por quê? Olha lá o que ele tem, ó. Ele tem uma legenda. Por que uma legenda? Porque eu tenho mais de uma informação que eu preciso analisar. Se eu tenho mais de uma informação que eu preciso analisar, eu tenho que o quê? Eu tenho que ter uma legenda para mim conseguir entender essas informações. Porque se eu não tivesse essa legenda, ok, vendas, que vendas? O que é o verde, o que é o laranja, o que é o vermelho? Então, eu preciso de uma legenda para que eu possa entender as vendas. Nesse caso, eu acredito que seja de uma loja, uma rede de lojas, por exemplo. Vamos supor que é de uma rede de lojas. Venda por região da loja Magazine Luiza, que tem no Brasil inteiro. Vamos pensar assim. Então, olha lá. No norte, né? No norte, a geladeira foi vendida 4, tá? No nordeste foram vendidas 8. No sul foram vendidas aqui 5. No sudeste foram vendidas 8 também. No centro-oeste foram vendidas 6, certo? Vamos pensar que essas vendas é por dia. Num dia, quantas lojas ou quanto de cada eletrodoméstico é vendido. Vamos pensar assim. Então, no norte, agora eu vou analisar o vermelho. Quem é o vermelho? O fogão, tá? O fogão, tá? Se vocês não estiverem conseguindo ver aí direitinho, depois na hora dos exercícios eu vou dar mais zoom para vocês entenderem aqui na tela. Por enquanto, agora a gente só tá analisando os tipos de gráfico, tá bom? Então, ó, fogão. Fogão, no norte foram vendidos 6, no nordeste, é bom aí para dar uma relembradinha nas regiões do Brasil, né? Norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste. Lembrando que a nossa é o sudeste, tá? Ó, geografia aí. No nordeste foram vendidas 7, no sul foram vendidas 7 também, no sudeste, aqui na nossa região, 6, e no centro-oeste foram vendidas 7 também. Agora nós vamos analisar o laranjinha amarelo aí, né? Micro-ondas, né? O micro-ondas no norte foi pouco vendido, foi vendido apenas 1. No nordeste já foram vendidos 5. No sul, 5 também. No sudeste, 7. E no centro-oeste, 3. Tá bom? E por fim, vamos analisar o verde, que é a cafeteira,
tá? Se vocês estiverem entendendo, aqui é cafeteira. A cafeteira, no norte, apenas uma. No nordeste, duas. No sul, foram vendidos 4. No sudeste, 6. E no centro-oeste, 4. Olhando o gráfico geral, nós podemos analisar muitas coisas. Qual é o eletrodoméstico mais vendido em cada região? No norte, o fogão. No nordeste, a geladeira. No sul, fogão também. No sudeste, geladeira. E no centro-oeste, o fogão, tá? Então, nós conseguimos analisar isso. Mas qual o eletrodoméstico mais vendido no Brasil, nessa rede de lojas? Pronto, vou ter que somar todos e ver qual que foi. Para isso, eu preciso fazer uma soma. Qual o menos vendido? Através dessa soma também consigo entender. Qual o menos vendido em cada região? No norte, o micro-ondas e a cafeteira. No nordeste, a cafeteira. No sul, a cafeteira. No sudeste, a cafeteira e o fogão. E no centro-oeste, o micro-ondas. Então, através do gráfico eu consigo analisar muitas informações, tá? Basta eu fazer uma análise ou uma interpretação, tá bom? Vamos pro próximo. Olha lá, dá um pouquinho de zoom para ficar mais claro. Aí tá bom. Pessoal, esse é um gráfico de coluna simples. Gráfico de coluna simples. Gráfico de barras simples, tá? Gráfico de barras simples. Gente, se a professora errar, a professora falar alguma coisa e voltar atrás, aí faz de conta que a gente tá numa sala de aula. A professora não vai ser diferente de uma sala de aula. Igualzinho eu falo lá com vocês, que a gente brinca, que a gente conversa, tá? Vai ser igual. Ainda mais quando a gente estiver ao vivo, assim, ó, que eu estiver vendo a carinha de vocês, que eu vou ver o Nicolas falando aí uma gracinha, né? Então, os meninos aí que gostam de fazer gracinha, né? Então, pessoal, gracinha no bom sentido, né? Vocês gostam de divertir. Mas, vamos pensar aqui agora, voltar nos gráficos. Ó, então esse é um gráfico de barras simples. Tenho certeza que se eu estivesse na sala, a Annelise já tinha falado, não é de coluna, é de barras, né? Que a Annelise que atenta tudo rápido, né? Pessoal, mas vamos lá, vamos voltar pro gráfico aqui. Gráfico de barras. Esse é o gráfico de barra simples. Por que simples? Porque ele traz apenas uma informação, tá? Então, hospital. Ó, número de nascimento em 3 hospitais. 3 hospitais aleatórios. Nós já sabemos que é um gráfico fictício, apenas para análise, tá? Então, no hospital A, B e C. Esses foram os hospitais analisados. Eu consigo ver isso claro, porque eu tenho o nome dos hospitais aqui. E aqui eu tenho a quantidade de nascimentos, tá? Então, nesses 3 hospitais, no hospital C foram nascidas aproximadamente 125 crianças, né? Porque não está exato. 125 crianças. No hospital B já está exato. 150 crianças. E no hospital A foram nascidas 200 crianças. 200 bebês, tá bom? Gráfico de barras, lembra? Gráfico de coluna em pé, gráfico de barras deitado, né? Nós guardamos isso facilmente. Vamos pro próximo? Olha lá, agora nós vamos analisar, deixa eu dar um zoomzinho aqui, um pouquinho menos, por favor. Aí, muito bem. Então, número de alunos de uma escola por série. Gráfico de colunas, esse, mas é um gráfico de colunas múltiplas, tá vendo? É um pouquinho mais igual aquele outro que nós analisamos. 7º ano, 8º ano e 9º ano, tá? Então aqui, ó, tá vendo? No estilo daquele dos eletrodomésticos. Olha lá, ó, 3 informações. O que é o azul? São do 7º ano. Então, no 7º ano, em 2008 tinha 15, 2009 15, 2010 já cresceu um pouquinho, olha lá, ó, já tinha aproximadamente uns 17 por aí,
No 2011 já cresceu mais um pouco, uns 18, 19. Em 2012 já tinha 21 crianças. Então, é um gráfico de colunas múltiplas, tá? Que tem mais de uma informação, por isso que faz necessário o uso de legenda, tá bom? Vamos pro próximo? Aqui é um dos últimos gráficos que nós aprendemos, e vocês até fizeram, tá bom? Construíram gráficos, né? Esse daqui é o gráfico de linhas ou curva. Gráfico de linhas ou gráfico de curvas, tá bom? Então, esse gráfico aqui em específico, ele tá fazendo análise de filmes, tá bom? Filmes que foram locados, foi alugado lá numa locadora. Então, aqui tem os meses, aqui tem o número de filmes. Então, é uma espécie de tabela esse aqui, né? Então, isso aqui é uma tabela que foi transformado em um gráfico, tá bom? Então, esse tipo de gráfico, por que ele existe? Ele existe para você fazer um balanço. Lembra aquele que nós vimos da academia, do gasto de águas da academia? Que eu fui analisando se cresceu ou se diminuiu. Nós fizemos essa análise, se o consumo de água cresceu ou diminuiu. Aqui também eu consigo fazer esse balanço. Por quê? Porque é um gráfico de curvas, eu consigo ver se ele está subindo ou se ele está descendo, tá? Então, nesse caso, janeiro, nós vimos que estava bom, estava alugando bastante, teve 300 aluguéis de filme nessa determinada locadora, né? Já em fevereiro, ele subiu ou desceu? Nós vimos claramente que ele desce. E foi descendo mais ainda. Março foi o pior mês de aluguéis, né? Então, ó, foi o mês que menos alugaram. Depois, o que aconteceu? Foi subindo, né? Foi subindo novamente. Então, subiu aqui para o mês de abril. Depois, em maio, subiu mais um pouquinho. Só que em junho, desceu, tá? Então, lembra que eu falei que esse tipo de gráfico é muito usado em jornais, em apresentação na televisão. Por quê? Porque quando faz pesquisa política, quando faz uma análise de casos de assassinato, de dengue, de alguma doença, agora, por exemplo, do coronavírus, se está tendo mais casos, se está tendo menos casos, é um tipo de gráfico que pode ser usado, que as pessoas vão entender facilmente se está subindo ou se está descendo. Beleza? Vamos para o próximo. Esse daqui também, tá bom? Também é um gráfico de curvas ou linhas, mas esse é múltiplas, né? Porque traz mais de uma informação. Lembrando que essa daqui faz-se necessário o quê? A legenda. Por quê? Se eu tenho mais de uma informação, eu preciso o quê? Eu preciso de ter uma legenda para mim saber o que significa, nesse caso, cada cor, cada curva, cada linha, tá? Então, esse gráfico está trazendo o percentual, em porcentagem, de usuários na rede social de acordo com a faixa etária. Então, nós temos o azul, que são pessoas de 18 a 25 anos, qual a porcentagem de uso delas na rede social, 25 a 35 anos e de 35 a 45, tá? Então, quando se trata, só que aqui, diferente do outro que eu faço uma análise de meses, se está subindo ou se está descendo, aqui eu faço uma análise de rede social. Orkut, esse gráfico é antigo, né? Porque o Orkut nem existe mais. Twitter, Facebook e Flickr, não sei o que é, qual rede social é essa. Mas, enfim, olha lá, eu tenho 4 redes sociais.
O Orkut, que é mais antigo, hoje em dia, se fosse fazer esse gráfico novamente, não teria esse Orkut, porque ele foi extinto. Olha lá, o Orkut, ó, os jovens de 18 a 25 anos, cerca de 60% usavam ele. De 25 a 35, 25 a 35, cerca de 45% usavam eles. E os de 35 a 45, apenas 10% usavam ele, né? Agora, aqui, o Twitter, ó, já caiu. Os mais jovens são os que estão usando um pouco menos. E os de 25 a 35 já usam um pouco mais. O Twitter, os de 35 a 45, ó, quase não usam. Menos de 10%. O Facebook, como é antigo, o Facebook devia ser novo, olha lá, ó, os jovens de 18 a 25 anos usam menos de 20%. Os de 25 a 35 também está quase nessa faixa. Os de 25 a 40, os 35 a 45, praticamente zero. Olha lá, deve ter 1%, 2%. Essa outra rede social que a gente não conhece aqui, eu pelo menos não conheço, mas ela, ó, os jovens já usam 25%, os mais jovens, os intermediários, que é o vermelho de 25 a 30%, ou 25 a 35 anos, 10%, e os mais velhos também usam bem pouco, tá bom? Mas enfim, esses gráficos aqui eu trouxe só para a gente relembrar quais os tipos de gráfico que nós já aprendemos. Nós sabemos que tem outros tipos de gráfico, como o gráfico de setores, que é o gráfico de pizza, né? Que nós até fizemos algumas atividades, né, na lousa desse gráfico, mas ainda não aprofundamos. Então, por isso que eu trouxe esses aqui. Pode passar, por favor? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Pessoal, esses aqui são os tipos de gráfico que nós já aprendemos, nós já analisamos, construímos gráficos, né? Nesse momento a gente não vai construir, tá? Porque nós já construímos, nós fizemos bastante. Nesse momento a gente só vai relembrar como que a gente interpreta, como que a gente analisa esse tipo de gráfico, tá bom? Agora, abre aqui, por favor, ó. Nós vamos ver, eu vou abrir aqui, só que sobe lá em cima, na primeira atividade. Aqui, ó, vem aqui. Eu deixei para vocês, lá na plataforma, aí na plataforma que vocês estão, eu deixei para vocês alguns exercícios, tá? Tá na aula do dia 27/4 de matemática também. Só que tá vocês vão abrir uma outra aula, tá? A primeira aula é essa que tem o vídeo, a segunda aula é a dos exercícios, tá bom? É a mesma aula, só que ela foi dividida em dois. A primeira de explicação e a segunda tem os exercícios, tá bom? Provavelmente eu vou fazer nesse estilo todas as vezes, tá? Porque assim fica uma, vocês assistem primeiro a da explicação e depois vocês abrem a aula dos exercícios. Quem estiver tendo dificuldade para abrir as aulas dos exercícios, vai lá, corre lá no WhatsApp que a professora ajuda, tá bom? Então, vamos lá. Agora eu vou explicar os exercícios um a um, tá bom? Como na sala de aula vocês têm hábito de fazer com maior autonomia, vocês conseguem fazer. Como a gente está um pouquinho distante, né? Apesar de estarmos aí ligadinhos pela internet, mas um pouco distantes, eu vou explicar um por um. E se houver mais necessidade de explicar, vocês vão lá no WhatsApp que eu tô lá, tá bom? Então vamos lá. A primeira, todos esses exercícios são de análise de gráficos, tá bom? Nós temos aqui, se eu não me engano, 5 exercícios. Vamos lá. A expectativa de um país, número 1. A expectativa de vida de um país se relaciona diretamente com o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, tá? Que reúne os índices referentes às condições econômicas, sociais e educacionais de uma população. Analise os dados divulgados pelo IBGE. IBGE vocês já aprenderam, é aquele que a gente faz de 10 em 10 anos, né? Nós aprendemos no ano passado. Que faz
uma entrevista com todos os brasileiros para saber como que anda o desenvolvimento do nosso país, quantas pessoas, se as pessoas têm bons recursos para sobreviver e tal, né? Vocês lembram disso aí? Pode abaixar um pouquinho. Isso. Aí, então, baixa só mais um pouquinho. Mais. Aí. Nós temos aqui, então, sobe mais um pouquinho, a mandei abaixar, vai ter que subir. Aí, tá bom. Nós temos aqui, então, 2 infográficos, tá? São gráficos aqui, ó, que eu consigo analisar algumas informações. Vamos lá. Expectativa de vida para homens e mulheres no país. No ano de 2000 e no ano de 2005, tá? A expectativa de vida de homens e mulheres. Então, nós vimos aqui, ó, em 2000 e 2005. Aqui tá ambos os sexos, aqui são os homens e aqui são as mulheres, tá? Então, olha só. Em 2000, tanto homens quanto as mulheres, 70 anos era a expectativa de vida. Então, o que é a expectativa de vida? Até que idade a pessoa vive, ok? E em 2005, essa expectativa de vida, tanto dos homens quanto das mulheres, subiu para 71 anos, aproximadamente. Tá? Por que aproximadamente? Porque aqui, ó, 70,5, tá? Então, é aproximado, não é exato. Já essa outra aqui, essa outra coluna, tá me falando apenas dos homens. Os homens, olha lá, em 2000, 66 anos aproximadamente. E as mulheres, em 2005, desculpa, 68 anos, subiu. Então, as pessoas, elas passaram a ter uma vida mais longa, né? Antes era 66, subiu para 68. Já as mulheres têm uma expectativa de vida um pouco maior, dá uma olhada. Em 2000 era 74, e em 2005, 75. Aumentou um pouquinho. Esse primeiro aqui que tá ambos os sexos é uma estatística, certo? É uma média que eles fazem pegando dos homens e o das mulheres e faz uma média. Aqui é exatamente dos homens no segundo e aqui é exatamente das mulheres. Fonte IBGE, tá? Aqui já é expectativa não separando homens e mulheres, mas sim por região. A expectativa de vida dos brasileiros por região. Esse daqui, o gráfico está dentro de um mapa, né? E aqui é um gráfico de barras. Nós vimos um gráfico de barras, né? Deitadinho. Olha lá, ó. Isso daqui, gente, quando tá assim, diferente assim, chama infográfico, tá bom? Informação aí pra vocês. Infográfico. Olha lá, ó. Na região sul, olha o sul aqui embaixo, ó, relembrando onde fica cada região. Na região sul, que é aqui embaixo, a expectativa de vida da população na região sul é de 74 anos aproximadamente. Na região sudeste, que é a nossa região aqui em cima, ó. Será que tá dando pra ver? Não é melhor dar um zoomzinho aí? Foi? Tá melhor? Uhum. Tá melhor? Olha aí, pessoal. Vou voltar então, ó. Aqui é por região, tá? E aqui, ó, tem o gráfico de barras, tá bom? Certo? Aqui, ó, no mapa está mostrando onde está cada região, pra gente também já aproveita e já lembra aí. Então, no sul, aqui embaixo, 74 anos aproximadamente as pessoas vivem. Independente de sexo, tá? Nós estamos falando no geral. Nem homem, nem mulher. Geral, tá?
No Sudeste, que é a nossa região, 73 anos. Tá certo aí? No Centro-Oeste, lá, ó, Mato Grosso, tal, atravessando lá, olha lá, ó, 73 anos aproximadamente também. No Norte, lá em cima, ó, Amazonas, lá em cima, Norte, 71 anos. E no Nordeste, nós vemos uma expectativa de vida um pouco menor. Olha lá, 69 anos, Nordeste, tá bom? E a expectativa média do Brasil. O que é média? Pega todo mundo, faz uma continha lá, uma soma, divide pelo número de pessoas, número de regiões e tal. E aí chegou a expectativa média do brasileiro no Brasil, geralzão, 71 anos, tá bom? Então, desses gráficos aqui a gente pode analisar muitas coisas. Peraí, que sumiu aqui, voltou. Qual a expectativa de vida? Em qual região a expectativa de vida é maior? Qual região a expectativa de vida é menor? Por exemplo, nós conseguimos ver claramente que a expectativa do Nordeste é menor até que a do Brasil, né? Então, nós vimos aqui várias informações. No primeiro, voltando, ainda tá com zoom? Ó, no primeiro, se vocês voltarem aqui, que quando eu expliquei a primeira vez não tava com zoom, nós temos na primeira coluna, geral do Brasil, né? Ó, 71 em 2005 e em 2000 era 70 do geral, sem diferenciar homem e mulher. Na segunda era só dos homens, e nós vimos que os homens têm uma expectativa menor que as mulheres, eles morrem mais cedo que as mulheres, tá? E as mulheres em 2000 e 2005 aqui também. Lembrando que 2000 é o mais clarinho, é o cinza mais clarinho, e 2005 é o cinza um pouquinho mais escuro. Beleza? Pode subir um pouquinho, por favor. Aí pode deixar com o zoom, tá? Olha lá. Relacionando as informações apresentadas nos dois gráficos, pode-se afirmar que ambos, e aí eu tenho as alternativas. Lá na plataforma, vocês vão ter as alternativas bem bonitinho, tá? É que aqui eu abri bastante para vocês conseguirem ver o que eu tava lendo, o que eu tava explicando, tá? Mas lá vai ter certinho as alternativas. Então, vocês vão ler as quatro, abaixo é 4, né? A, B, C, D. Opa, foi muito. Peraí, meu povo, tenha paciência. Sobe, 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 sobe. Isso aí, ó. A, B, C, D. As 4 alternativas vocês irão ler e ver qual está relacionada ao gráfico. Por exemplo, vou pegar uma aleatória aqui. Sobe lá, por favor. Ó, parou. A número 1, a letra A, desculpa. Apontam que a menor expectativa de vida é dos brasileiros nordestinos. É essa, certa? Se for essa, vai assinalar. Se for errada, passa para a próxima e vê se está relacionado com as informações do gráfico que nós acabamos de ler, da expectativa de vida dos brasileiros. Lembrando que eu vou analisar os 2 gráficos, não apenas um, tá bom? Vamos para o número 2. Pode abaixar. Aqui, número 2. Parou? A turma do 5º ano da professora Beatriz realizou uma pesquisa sobre os meios de transporte utilizados para os alunos irem à escola. Foram entrevistados 100 alunos, tá? Esses dados foram registrados na tabela abaixo. Tabela. Baixa lá. Então, foi feita, parou? Uma tabelinha, né? O meio de transporte que eles vão para a escola. Tabelinha simples, simples, simples. Meio de transporte que eles vão para a escola. A pé, ônibus escolar. Aqui tá escolar, mas é ônibus, tá? Ônibus escolar, carro, bicicleta. Ok. 21 vão a pé, 45
vão de ônibus escolar, de 23 vão de carro e 11 vão de bicicleta, de bike. Somando tudo, total 100 alunos, que foi o número de alunos entrevistados. Pode abaixar. Qual dos gráficos a seguir representa os dados daquela tabela? O que vocês vão fazer agora? Todos têm uma legendinha, porque não tem aqui embaixo. Vocês vão analisar, nós temos 4 gráficos. Qual deles, né, que é um só, qual deles está relacionado à tabela? A letra A aqui, ó, o apé, é esse clarinho aqui, tá vendo? Ó, apé é o clarinho, escolar é o bem escuro, o carro é o cinzinha um pouquinho mais escuro e a bicicleta é o branco. Então, apé é o primeiro. Aqui tem, ó, 21. Tá dizendo lá que a tabela? É o que tá lá na tabela? O escolar, 45, é o que tá lá na tabela? O carro, aqui tá 23 aproximadamente. É o que tá lá na tabela? E a bicicleta, aqui dá 11. É o que tá na tabela? Então, vocês vão analisar isso em todos os gráficos e ver qual está relacionado à tabelinha. Beleza? Vamos pro número 3. Ó, tenho 4 gráficos para analisar. Número 3. Os gráficos a seguir apresentam dados sobre o transporte e o trânsito em uma grande cidade do nosso país. Analise cada um deles e em seguida compare as informações dos 2 gráficos, tá? Então, vamos lá. Parou? Olha lá. Raio-X do transporte. Ônibus, em 2012, ó, passageiro por dia, de janeiro a outubro em milhões. Então, nós estamos falando de uma cidade bem grande. Então, esse 8 aqui não é 8 passageiros, são 8 milhões de passageiros, ok? Provavelmente é uma cidade como São Paulo, né? Então, ó, vamos lá. Em 2012, de janeiro a outubro, por dia, os ônibus transportavam cerca de 8,07 milhões de passageiros. Em 2013, de janeiro a outubro, por dia, eram transportados cerca de 8,08 milhões de passageiros. Lembrando que isso daqui, ó, é milhões, tá? Não é 8 simples, é 8 milhões. E é por dia. Em 2014, de janeiro a outubro, eram transportados 8,06 milhões de pessoas nos ônibus dos transportes públicos, tá bom? Trânsito geral, não só no ônibus. Carro, metrô, que nessas cidades grandes tem metrô, né? Trem. Então, olha lá, frota de veículos em milhões. Então, quantos veículos? Acima eu estava falando de passageiros. Aqui eu estou falando de veículos. Carro, ônibus, metrô, moto, van, todo tipo de transporte, de veículos. Transporte não, né? Porque transporte tem mais, de veículos. Olha lá, 2012 eu tinha cerca de 7,3 milhões de veículos rodando na cidade, que provavelmente aqui é São Paulo, tá? Em 2013, cerca de 7,6 milhões de veículos rodando nessa cidade. Em 2014, 7,8 milhões, ok? Pode abaixar. Aqui está disponível de onde foi tirado, a fonte, né? Sobre o número de passageiros por dia que utilizaram os ônibus e a frota de veículos, pode-se afirmar que, do ano de 2012 para o ano de 2014, a quantidade de passageiros aumentou e a de veículos diminuiu? Então vocês vão analisar as A, B, C, D
de acordo com o gráfico que nós acabamos de ler, vocês voltem no gráfico, olha de novo. Lembra que eu sempre falo para vocês que tudo a gente precisa ler, reler, né? Ler novamente. Por quê? Porque só uma vez a gente não consegue entender claramente. A gente precisa voltar e analisar todas as informações. Nesse caso aqui, eu vou ler cada uma e voltar lá no meu gráfico e analisar. Tá certo? Tá errado? É essa? Não. Vou para a próxima. Entenderam? Ok? Vamos então para a número 4. Acho que é agora. Baixa um pouquinho. 4. Olha lá. Leia os gráficos para responder a questão. Nos filmes do agente 007, o agente secreto James Bond foi interpretado por 6 atores diferentes. 007 e o lucro. Quanto cada intérprete rendeu na bilheteria? Então aí tá fazendo uma análise, olha lá, daquele filme 007, tá? É um filme antigo, talvez vocês aí não conheçam, mas é um filme antigo. É um filme que teve vários filmes do mesmo estilo, né? 0071, 0072, o primeiro, o segundo, o terceiro que foi lançado. Então, teve 6 atores que interpretaram o agente secreto, que era o ator principal do filme. Esse ator principal do filme foi interpretado por 6 atores. Então, o que está fazendo uma análise aqui? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 atores. Qual deles... sobe um pouquinho mais, por favor. Subir aqui. Aí. Quanto cada intérprete rendeu na bilheteria? Qual deles trouxe mais lucro para os produtores do filme? Então, qual desses atores que eles julgam que rendeu mais dinheiro para os produtores do filme? Então, média por filme em milhões de dólares, tá? Milhões de dólares. Nós estamos falando de muito dinheiro. Pode abaixar agora. Então, dá uma olhadinha. Aqui tá o nome dos 6 atores, tá? Eu não vou saber ler corretamente o nome de todos, mas porque aí, né, é com a professora Márcia e tal. Mas vou tentar. Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig. Foram 6 aí. O primeiro, que é o Sam, 740 milhões de dólares. Foi o primeiro filme. George, 515 milhões de dólares. Foi o segundo intérprete, o segundo ator. O Roger, 560 milhões de dólares. Nós estamos falando de milhões de dólares. O Timothy, 339 milhões. Pierce, 519 milhões. E o Daniel, 657 milhões. Tá bom? Qual é a fonte? Tá bem clara aqui, ó. Isso é um gráfico o quê? De coluna simples, né? Coluna simples. Só temos uma informação dos atores, quantos milhões cada um rendeu. Beleza. Fonte é a revista Veja do Estado de São Paulo. Isso foi uma pesquisa feita no ano de 2012. Pode abaixar. Agora, comparando os dados do gráfico 007 e o lucro, aí novamente eu tenho as alternativas para escolher. Pode abaixar. E aí vocês vão ler analisando esse gráfico. A diferença entre o lucro, aí que eu vou pedir para vocês terem paciência, fazer as continhas necessárias, não ficar com preguiça, hein? Olha lá, a diferença entre o lucro dos filmes de Daniel e George, diferença, lembra que eu falo sempre para vocês que
Pela pergunta eu já sei que continha que eu preciso fazer. Quando eu falo diferença, que continha que eu tenho que fazer? Lembra lá, a professora já falou isso. O George foi menor que 100 milhões, então eu preciso fazer uma continha. Que conta é essa? Ó, diferença, lembra lá. Letra B, exatamente 1/3 dos atores conseguiram que seus filmes tivessem um lucro abaixo de 500 milhões de dólares. Então, 1/3 desses atores, como que eu vou saber? 1/3, lembra? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Lembra disso? 1/3. Vou pegar o lucro de cada ator. Ó, exatamente 1/3 dos atores conseguiram que seus filmes tivessem um lucro. Volta no gráfico para mim, por favor. Ó, 1/3 dos atores, eu tenho 6 atores. 1/3. Quanto que é 1/3 de 6? Faz essa continha, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, 1/3 deles tem o lucro menor ou maior? Volta lá, por favor. Tem uma que é menor e outra que é maior. Vai lá embaixo. Olha lá, ó. Conseguiram que seus filmes tivessem um lucro abaixo, menor, né? Menor que 500 milhões de dólares. Então, você vai analisar. 1/3. Primeiro eu tenho que saber quanto que é 1/3 de 6. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Lembra dessa continha. Tiveram os lucros menores que 500 milhões. Então, vocês vão ver isso. Pode abaixar. Letra C. 2/4 dos atores conseguiram que seus filmes tivessem um lucro superior, maior que 600 milhões de dólares. Então, também preciso saber quanto que é 2/4 desses atores. E a letra D. Os filmes do ator que trouxeram maior lucro conseguiram mais do que o dobro do lucro do menor. Então, quanto que teve o menor? O maior é o dobro disso ou não? Se for, assinalo. Se não, não é. Ok? Beleza, joia? Vai assinalar, é de assinalar, alternativa, tá? Número 5. Esse daqui, de novo, vou analisar um infográfico, tá? Vamos lá. Analisa as informações do infográfico a seguir. Pode abaixar. Esse aqui eu vou precisar que dá um pouquinho de zoom aqui, ó. Vem aqui no mais. Isso. Mais. Não, um pouquinho menos. Foi muito. Mais um pouquinho menos. Aí. Pessoal, isso aqui é um infográfico que está falando sobre o nosso lixo, né? O nosso desperdício, que a gente descarta. Que desperdício? O ser humano desperdiça milhões de toneladas de comida e outros materiais. Esse infográfico, vocês vão ter ele lá na questão, vocês vão conseguir analisar melhor. Aqui eu tenho certeza que na imagem não dá para ver muito bem, mas lá vocês vão conseguir ler ele certinho. Mas eu vou lendo aqui, tá? O ser humano desperdiça milhões de toneladas. E, gente, ó, faz uma coisa. Deixa lá o videozinho guardado numa página e pega as questões em outras. Se precisar voltar ao vídeo, ver explicação, perguntar lá no WhatsApp, pode perguntar, tá bom? Que desperdício? O ser humano desperdiça milhões de toneladas de comida e outros materiais aproveitáveis todos os anos. Se o uso fosse mais cuidadoso, todos do planeta poderiam ser alimentados com o equivalente ao que é jogado fora. É o que eu sempre falo para vocês, a questão do consumismo, que a gente tem que aprender a consumir, comer, comprar, né? Só o que a gente precisa, né? Para onde vai o lixo? A maior parte dos materiais jogados no lixo, todos os anos poderiam ser recicladas. No entanto, é usada apenas uma vez, sendo em seguida incinerada ou descartadas em aterros sanitários. Nosso caso da nossa cidade é aterro, né? A gente não queima. Olha lá, o destino do lixo no mundo. 54% aterro sanitário, aquele que abre aquela vala, aquele buraco e joga dentro e fecha. 24%, olha quanto que é reciclado. Mínimo, olha só, reciclado.
Aqui, ó, 84% poderia ser reciclado, mas só 24% é reciclado. Aumenta um pouquinho aqui pra mim, irmão, por favor. Só esse daqui pra me mostrar. Aí tá bom, sobe um pouquinho. Ó, 12% é incineração, tá? Queimado. E 8% é comportar. Ai, meu Deus, ficou ruim aqui. Fecha um pouquinho pra mim ler. Isso. Aí, compactados, tá? Então, são colocados naqueles compactadores. Abaixa um pouquinho. Que desperdício. Richard John Skin, editor O Mundo em Infográfico. Aqui é o... da onde foi tirado, tá? É a fonte. Verifique se as afirmativas estão de acordo com o infográfico, pode abaixar. E assinalando a opção correta. Justifique sua opção para completar o quadro. Então, olha só. Afirmativas que vocês vão ler, que está dizendo, vai colocar se é sim ou não e vai justificar. Como? Vou explicar. Mais da metade do lixo, de todo o lixo produzido no mundo, vai para aterro sanitário. Se é 54, né? É 54, sobe lá, por favor, no infográfico. Olha lá, 54 é mais ou menos a metade. Vocês já sabem isso aí. Aí vocês vão colocar sim ou não. Vai colocar sim ou não e vai justificar. Como que vai justificar? Vamos fazer a primeira. Sim, mais da metade vai para aterro sanitário. Sim, pois 54%, que é mais do que a metade, vai para os aterros sanitários. É assim que vocês vão justificar. Vai escrever aqui a justificativa. Tá bom? Lê a próxima. Pode abaixar. Aproximadamente 2/4 de todo o lixo mundial é reciclado. Então, 2/4 de todo o lixo mundial. Então, 100%. 100%. Pega o 100, divide pelo de baixo, 2/4. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Quanto que vai dar? 2/4. Esse tanto é reciclado? É os 20, acho que é 23, 24 que tá lá. É reciclado? Vocês vão ver. E vai assinalar e vai justificar se sim ou não. Aproximadamente 1/10, lembra? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 1/10 vai dividir por 10, o 100%, tá? 100 divide pelo 10. Aproximadamente 1/10 todo o lixo produzido no... Aqui tá bem esticadinho, baixa um pouquinho, por favor. Tá na outra página. Do mundo é incinerado. Incinerado, queimado, é aqueles 12% lá. 12, 100 dividido por 10, aproximadamente, tá? Não é exatamente. É incinerado? Sim ou não? E vai justificar. Próximo. Ah, acabou. Não. Aí, ó. Isso. Vocês estão vendo que as coisas ainda tá... O professor tá aprendendo, né? Pode ir. Aí, ó. O que vocês vão fazer agora? Pode deixar agora. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão lá fazer as atividades, vai pegar, vai ler tudo novamente. Se precisar voltar no vídeo, volta. Se precisar da minha ajuda, eu tô lá no WhatsApp. Beleza? Então, a nossa aula de matemática é essa. Tirou o zoom aí, dá pra ver melhor? Então, a aula de matemática é essa. Vocês relevem os erros da professora, tá? As doidices aqui, porque a professora ainda tá aprendendo. Mas eu tenho certeza que daqui para
umas 2 semanas aí, a professora vai estar melhor nessas aulas aí. Então vocês vão lá. Daqui a pouco a gente vai se encontrar de novo na aula de ciências, que eu também vou gravar um vídeo para ciências, para vocês relembrarem um pouquinho aí sobre o que a gente está estudando em ciências. E aí, então, vocês vão fazer atividade. Tô lá no WhatsApp, se precisar de mim, é só me chamar lá, tá? E nas próximas eu vou ver se a gente consegue fazer um hangout pra mim ver o rostinho de vocês, tá? Beijos, até a próxima aula. Tchau, tchau!